Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, mas aqui a gente traz um pouquinho para a realidade, com bastante realidade, por sinal. O meu nome é Andréia Chociai, no meu Instagram e no meu TikTok, @AndréaChociai, você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, então aproveita, já me segue por lá. Lembrando que este episódio você também pode assistir lá no YouTube, no nosso canal, Descobrir Depois de Adulta Podcast. Eu precisei fazer esse episódio aqui, porque ultimamente eu sinto que a minha vida é como se eu tivesse entrado dentro de um liquidificador. Conversei com alguns amigos próximos e algumas pessoas que eu acho que não tem definição melhor. Falei, cara, a sensação que eu tenho nos últimos tempos é que me colocaram dentro de um liquidificador, colocaram na velocidade máxima e eu tô lá dentro batendo, e as coisas se quebrando e as coisas acontecendo. E eu fiquei pensando, meu Deus, assim, o que a gente faz nesses momentos? Que parece que as coisas vão saindo do lugar, que parece que tudo vai ruindo. E aí tem me vindo muito à cabeça isso de que em momentos caóticos, às vezes que a vida vai impor pra gente, eu sinto muito que estão sendo cobradas algumas decisões da gente. Estão sendo cobradas algumas movimentações, porque às vezes a gente vai seguindo naquela vidinha de conforto. Conforto não, vamos colocar comodismo, né? Porque a zona de conforto não tem nada de confortável. Mas a gente vai entrando naquele comodismo, sentando em cima de algumas situações, vai negligenciando talvez alguns relacionamentos, mas tem uma hora simplesmente que a vida faz assim, ó, vira de cabeça para baixo e nos cobram algumas decisões. Inclusive, é um momento que a vida te faz olhar para si, para se entender, para se orientar e para se curar. Então, inclusive para este episódio, eu fiz um convite muito especial para a Highwell, para quem já acompanha esse podcast, para quem acompanha no Instagram. A Highwell é uma parceira que a gente tem, é um site, um aplicativo de terapeutas, para você encontrar um terapeuta para chamar de seu. Porque, convenhamos, quando a gente se dá conta que a gente precisa de terapia, vem ali um grande problema. Como eu vou encontrar esse terapeuta? Eu acho complicado você trabalhar, por exemplo, eu tenho um amigo, eu faço terapia com fulana, faz também, eu não gosto. E aí a gente sempre fica naquela, como que a pessoa vai indicar se ela não faz? Então eu acho que quando a gente resolve fazer terapia, vem esse primeiro grande problema. Como que eu vou encontrar o meu terapeuta? E a Highwell veio para o Brasil com essa proposta. Falou assim, eu vou facilitar o caminho para você encontrar o seu terapeuta, encontrar essa pessoa que vai te ajudar, principalmente nesses momentos onde a sua vida tá dentro do liquidificador e assim, gato, faz alguma coisa. Assim, você se negligenciou até o momento, mas chegou a hora da gente dar um up, da gente dar uma mudança. Então, assim, eles têm essa proposta, por isso eu convidei eles, porque nada melhor do que a terapia pra gente se conhecer, principalmente nesses momentos onde a vida tá cobrando a gente. E eu tenho vindo numa sucessão de caos. Acho que não tem outra palavra. Uma sucessão de caos. É muito difícil você olhar para alguns lados, você olhar para alguns cantos da sua vida e ver que mesmo depois de muito tempo, mesmo depois de adulta, que algumas poeirinhas que você foi jogando embaixo do tapete, elas começam a ressurgir. Elas começam a reaparecer. E um indício muito grande, isso já aconteceu comigo outras vezes, não é o que está acontecendo agora, mas um indício muito grande, que inclusive na época me fez buscar muito por terapia,
é quando eu começo a ver as minhas relações de amizade, de relacionamento amoroso, elas começam a vir muito turbulentas, tá? Quando a coisa começa a ficar muito turbulenta nas relações, pode saber. Tu sentou em cima de algum trauma, você tá negligenciando alguma coisa, é algum comportamento seu lá de trás que você tá refletindo agora. Como eu gosto de citar, já citei o exemplo desse do Maicon de outras vezes, né? Maicon teve uma infância, uma adolescência muito difícil, muito pobre, muito difícil. E eu sinto que hoje, na vida adulta, o Maicon é essa pessoa que ele não pode passar por nenhum tipo de injustiça. Desde, tipo assim, alguém que furou a fila dele, até coisas mais graves. O Maicon é aquela pessoa que ele literalmente, ele não vai passar pano. Ele não vai ser aquela pessoa do, ai, deixa pra lá, ai, tá, beleza, tomou minha vez aqui, mas tudo bem. Não. Mas não só isso, ele vai levar a ferro e fogo como se aquilo fosse assim, tivesse sido um problema. Nossa, a pessoa pisou no calo dele. Indesculpável. E ele vai levar aquilo a cabo. Ele vai buscar a justiça dele, a vingança dele, até ele conseguir. Eu costumo dizer assim, às vezes o cara fecha ele, por exemplo, no trânsito, ele vai atrás do cara, ele buzina, ele não dá vez pro cara entrar, como se aquilo tivesse, assim, ofendido a dignidade dele. E aí, quando eu falo isso, e eu fico muito puta com essa super reação, eu vejo que é um problema que ele negligenciou lá atrás. E às vezes a gente começa a ter problemas, por exemplo, com amizades. Eu tive uma época assim que parecia que eu falava assim, cara, eu não vou dar certo com amizade nenhuma. Porque eu comecei a observar um padrão. Eu sempre era aquela pessoa assim que eu encontrava, tipo, uma pessoa, começava a me relacionar com ela, começava uma amizade muito gostosa, eu me doava muito por aquela relação, eu fazia demais por aquela relação, e depois de um tempo, ela acabava drasticamente. Fosse por uma cagada da pessoa, fosse por algo que eu achei que a pessoa tivesse feito, ou fosse por algo que, sei lá, eu achei que a pessoa fez. Porque tem muito disso. A gente costuma jogar muito assim na cabeça do outro, na culpa do outro, mas às vezes a gente não tá bem com a gente e faz uma leitura errada do comportamento dos outros. Eu me lembro que na minha adolescência eu tinha uma amiga, eu assim, fazia tudo por essa amiga, a gente conversava, vivia junto, a gente se dava muito bem. E eu me lembro que um dia ela me respondeu meio torto assim, e eu não, no dia também eu não tava muito bem e tal, e eu me lembro que eu interrompi essa amizade. Eu interrompi, não é que eu briguei, eu interrompi. No outro dia, na época era de telefone, não era nem celular, ela me ligou, e eu lembro que minha mãe atendeu, eu falei, fala que eu não tô. E se seguiu diversas vezes a pessoa tentando me ligar. E eu não atendia mais. E aí eu me lembro que a minha mãe chegou até mim e ela falou assim, Andréia, o que aconteceu entre você e fulana? E eu falei, nada. Não, mas o que aconteceu entre você? Não aconteceu, porque realmente, assim, um fato e tal, não tinha acontecido. Mas o que aconteceu entre você? Não, nada. Ela falou, Andréia, mas você cortou a menina da sua vida, assim, ela tá tentando conversar com você, ela liga pra você, toda vez você não tá, que coisa mais chata e tal, 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 tal. E eu me lembro que minha mãe, nessa época, ela falou assim, e isso ficou muito gravado em mim, nossa, Andréia, você tem uma facilidade de tirar as pessoas da sua vida. Porque eu não sei o que ela fez, mas assim, às vezes a pessoa teve um erro, alguma coisa e tal, e você nem dá uma segunda chance pra essa pessoa. Você elimina ela da sua vida.
E aquilo na época já mexeu muito comigo. E diversas outras coisas que eu vinha trazendo. Eu morava numa cidade muito pequena. E aí eu comecei a me dar conta, cara, eu acho que eu preciso desse negócio de terapia. Por mais que na minha época, tá, millennials vão entender isso muito bem, que terapia era coisa de doido. Terapia era coisa dos nossos pais. Terapia era coisa assim que os nossos pais faziam. Era coisa de assim, por exemplo, os meus pais que eram separados, que precisavam ter, imagina, eu ia precisar de terapia. Pra mim, eu tava lidando muito bem com separação, né, com todo o drama familiar que eu tinha, enfim. E ali foi quando eu comecei a ter a nascer essa necessidade de tentar entender, nestes casos, como eu arrancava as pessoas da minha vida. E isso, assim, era com amizade, era com familiares, era com relacionamentos amorosos. Uma vez eu até citei isso em outro podcast, que um namorado meu, depois de um tempo, assim, que a gente terminou e tal, ele falou assim, Andréia, eu sempre tive muita dúvida de se você gostava de mim. Porque a gente terminou e você simplesmente, tipo assim, sumiu, desapareceu. Eu via que você começou a cortar a volta de onde eu estava e tal. E parece que pra você foi tão... como se você nunca tivesse sentido nada. E ali eu comecei a ver que eu falei, cara, isso não deve ser normal. E eu acho que a vida ela vai fazendo isso. Quando a coisa começa a embolar, começa a se bagunçar, você começa a perceber uns padrões de comportamento seu que não estão muito legais. Aí eu me lembro que começou a saga, né? Como é que eu vou encontrar, como é que eu vou falar que eu preciso de terapia, como é que... E ainda demorou, isso não foi assim automático não, assim, eu ruminei muito essa ideia. Como é que eu vou encontrar esse tal do terapeuta? Primeiro que, né, jovem, idiota, eu não queria que ninguém soubesse. Hoje eu falo isso abertamente, mas eu me lembro que eu não queria que ninguém soubesse que eu tava fazendo terapia. Aí eu já não queria pedir indicação. Mas, assim, conversando com pessoas mais próximas, eu comecei a fazer terapia e tal. Não gostei, assim, eu confesso pra vocês, e aqui eu vou deixar, aqui eu preciso fazer um parênteses muito grande, tá? Antes da gente continuar. Não desistam. A relação terapêutica, ela precisa existir, tá? Não é porque... Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, testam, assim, faz lá 2, 3 sessões com uma terapeuta, não gostam, e aí fala assim, terapia não é pra mim, terapia é uma bosta, terapia não funciona, e assim, não é bem assim. Porque com minha primeira terapeuta, eu não sei, hoje, olhando, eu vejo que era a linha de tratamento dela, que eu não curti, não fez sentido pra mim. Então eu fiquei alguns tempos ali indo nela e tudo mais, conversando, mas eu não gostei da linha de tratamento, de como ela abordava as coisas assim, e eu me lembro que eu não cheguei a fazer um mês, eu falei, nossa, não quero, não sei porquê, eu não gostei, tá. E aí eu deixei um pouco, nossa, aí fiquei um tempão sem, aí fui pra uma segunda terapeuta, que aí quando a vida deu aquela virada de novo, sabe aquela bagunçada de novo? Não posso negligenciar, preciso ir pra terapia porque essas coisas estão acontecendo recorrente na minha vida e tal. E eu lembro que eu fui pra minha segunda terapeuta. E, cara, eu não me sentia segura com ela pra falar algumas coisas. Por quê? Ela era parente de um conhecido e tudo mais, assim. Por mais que eu estivesse evitando isso, foi muito complicado, porque na época era muito difícil achar, assim. Gente, não é igual hoje, assim, por exemplo, a própria Raioel. Cara, eles trazem, quando eles vieram pro Brasil, eu achei isso fantástico, porque eles justamente visam quebrar essa barreira. Tipo, como que eu vou encontrar? E depois, obviamente, da pandemia, esse acesso, você poder fazer terapia com um cara que tá fora do Brasil, ou de qualquer lugar do Brasil, isso obviamente facilitou demais. Mas essa facilidade de você não ter que principalmente depender de indicação. E essa proposta de, vamos usar a tecnologia a nosso favor. Se a gente pode hoje fazer essas sessões online, vamos ao nosso favor. E facilita muito essa relação terapeuta-paciente, porque você chega, você baixa o aplicativo deles lá e aí você preenche um formulário. E vai ter vários questionamentos e tal. E aí eles têm um algoritmo ali dentro e com base nas tuas respostas,
eles vão lá e fornecem opções. Então, não te mostram um terapeuta, eles fornecem várias opções, até porque eles têm mais de 1.400 profissionais dentro da plataforma. E é muito mais fácil de você encontrar. E aí, no meu caso, eu fui por indicação, a pessoa era conhecida, então eu não me sentia segura. E aí, o que eu fiz? Eu desisti. Falei, ai, terapia não é pra mim, pode funcionar pros outros, mas pra mim não funciona, enfim. Só que o lance do autoconhecimento, gente, ele cobra decisões. E eu costumo dizer que a cobrança dessas decisões é justamente quando você é colocada dentro de um liquidificador. Porque é engraçado, se tudo tá correndo muito bem, se a coisa tá indo muito de boinha na tua vida, pode ter certeza. Você não vai... A primeira coisa que tu corta é terapia, ai, porque agora tá tudo bem, eu não preciso. A gente deixa de ir na igreja, a gente vai deixando de orar, a gente vai deixando de ler aquele livro sobre autoconhecimento, a gente vai se deixando para depois e vai deixando meio que a vida te levar até surgir um grande problema. Uma demissão, o fim de um relacionamento, ser traída por amizades, ter problemas com o vizinho, como estou tendo ultimamente. E aí parece que a vida começa a trazer batalhas e batalhas e batalhas e batalhas e batalhas e batalhas que você fala assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E eu acho que a nossa visão, ela precisa mudar, principalmente nesse sentido de vitimismo. Porque o que eu vejo mais acontecendo? A vida não é um morango. Não é um resort all inclusive, não é mamãozinho com leite em pó, ela não é festa, folia e alegria. E tô pra te dizer que esses momentos, inclusive, eles são mínimos. Vida é pedreira, a gente tá lidando com outras pessoas, cada um vivendo um universo muito próprio, cada um carregando as próprias batalhas, costumes, famílias, uma cacetada de B.O. E aí eu costumo ver que as pessoas, e digo pessoas com muito local de fala, porque eu, na maioria das vezes, sou essa pessoa, se coloca numa posição de vítima da vida. E aí entra naquela posição de, ó Deus, ó céus, ó azar, a minha vida está um caos. Ó Deus, por que eu? Como que isso foi acontecer comigo? Tanta gente ruim por aí, por que não acontece com essas pessoas? Por que logo comigo? E aí eu te pergunto, o que facilita a tua vida você ficar nessa posição? É o que eu costumo dizer, vou citar aqui novamente Michael. Quando ele reclama, assim, chega aquele dia que tá bem reclamando. Tá. O que você quer com essa reclamação? 1, você quer botar só pra fora? 2, você quer sentir a necessidade de ser acolhido? Que eu bato a mão e falo, ó, tadinho, tô aqui. Ou você quer fazer algo a respeito? Ou você quer que essa situação muda? Porque eu vejo muito isso. A vida vai lá, coloca a gente dentro de um liquidificador, bagunça nossas bases. Tudo que você achava que estava dando muito certo, que estava rolando, que de repente cai por terra. Eu te pergunto, adianta eu ficar vendo tudo isso acontecer e me colocar numa posição de vítima? Eu vou dar um spoiler, não adianta. Aliás, eu vou falar pra vocês, isso dificulta o processo. Muito. Porque quando você se coloca numa posição de vítima, é meio que assim, como que eu posso dizer? Todo mundo me deve algo. O mundo me deve algo, que é uma coisa que a gente falou no episódio passado, né? O mundo me deve algo, as pessoas me devem algo, e eu vou ficar esperando o outro. Então, por exemplo, às vezes eu atendo na consultoria algumas pessoas que estão tendo problemas com amizade, recorrentemente estão tendo problemas com amizade. E vem nessa posição. Eu não sei o que acontece comigo, porque os meus amigos
sempre me deixam para depois. Os meus amigos sempre preferem outras pessoas. Eu não consigo encontrar bons amigos porque eles sempre me traem e tal. Aí a gente vai voltar lá para o começo do episódio. Isso não se tornou um padrão? Será? Vamos lá. Será-se que todas as pessoas em volta de você, elas têm o mesmo padrão e você que tá certa? E é aí que eu falo que entra o preço que o autoconhecimento cobra da gente. O preço de você tomar decisões. Porque ele vai te cobrar. Porque quando eu sinto assim, ó, que na minha vida, as maiores fases de crescimento foi quando eu saí da posição de vítima e fui fazer alguma coisa a respeito. Bicho, aí o negócio aconteceu. Por exemplo, quando eu tava sentindo esse padrão nas minhas amizades. De parece que sempre eu era aquela pessoa que fazia. E parece que as pessoas sempre preferiam outra pessoa. Tá? Então eu tinha muito essa sensação. Que eu sou aquela pessoa meio Marta, assim. Eu gosto de fazer. Meu negócio é fazer. Ah, furou um pneu, eu ajudo e tal. Eu não sou muito do melodrama, do ai, te amo, ai, amiga, ai... Não, o meu negócio é assim, eu vou demonstrar o meu amor por você por atos de serviço. Essa é a minha linguagem de amor principal. E eu fui descobrir isso na terapia depois. Não sabia disso. E eu fiquei muito tempo nessa, né, na parada do ai, vítima. E aí quando eu já tava quase desistindo, eu já tinha desistido, fiquei muitos anos sem sequer pensar em terapia, eu tinha tido 2 experiências, não tinha gostado e tudo mais. Até que um dia eu encontrei um terapeuta pra chamar de meu. E aí, o autoconhecimento cobrou um preço muito caro, porque ele fez eu olhar pra mim. Ai, gente, eu vou falar um negócio pra vocês, a hora que você olha pra você e você começa a ver umas sombras, e você começa a ver, nossa, que tu recalcou tanto trauma, que você sentou em cima de tanta coisa, que você ignorou tantos sinais, e que o seu comportamento, ele não é legal. E muitas vezes o seu comportamento não é legal. Por isso, pelo amor de Deus, outro parênteses muito grande, vai buscar a terapia, procure muito bem, tá? Procurem muito bem, porque vai ser um momento de muita vulnerabilidade, muita. Eu acho interessante esse link que a Raquel faz, porque é a tecnologia a nosso favor. Vamos falar a verdade que algoritmo é um negócio que funciona. Pra quem consome TikTok vai ver que algoritmo é maravilhoso, porque você assiste 2 vídeos daquele interesse, começa a aparecer vários. E usar isso hoje pra você colocar ali o que você pretende, encontrar pessoas mais próximas nessa linha, vai te ajudar pra caramba. Então, assim, tomem cuidado, porque essa pessoa, você precisa se sentir seguro com ela. Você precisa se sentir seguro em se abrir com ela. E você vai ver pontos seus que você não vai gostar. Então, se é assim, ó, se você começar a sentir que a tua vida, ela tá passando num liquidificador, ela tá passando no moedor de carne, as coisas estão começando a se virar demais, parece que tudo começa a dar errado de uma vez só. Anjo, deixa eu falar um negócio pra você. Para. E observa. Ao invés de você gastar uma energia colossal assim, ai, como eu sou vítima, ai, que tá tudo terrível, ai, porque tá tudo muito difícil, ai, porque, meu Deus, eu não sei quanto tempo eu vou aguentar essa peleja, ai, porque eu tô tendo amigos que estão fazendo coisa, ai, porque eu acabei de passar por uma demissão. Anjo, para. Olha, se observa.
como você está reagindo a isso. Se você está super reagindo, você não está super reagindo. Começa a olhar, tem um padrão? Faz tempo que as pessoas têm feito essa mesma coisa por mim? Porque às vezes a gente reclama da ventania e a gente quebra a janela, né? Mas faz tempo que tá tendo esse padrão? O que eu tô negligenciando? O que eu não tô escutando? O que a vida tá tentando me mostrar, escancarar na minha cara e eu com 30, quase 40 anos, eu ainda não estou enxergando? O que eu tô negligenciando? Porque pode saber, minha filha, quando a vida começa a virar do avesso, é igual quando tu vai limpar a casa. A primeira coisa que eu vou limpar a casa aqui, eu começo a levantar os tapetes. E na minha casa tem muito tapete, porque eu tenho uma cachorrinha idosa, e aí a gente colocou pra ela não derrapar no piso. Primeira coisa que eu faço é catar os tapetes, levantar e bater poeira. Donas de casa vão concordar comigo que passar só um pano contornando o tapete não é uma limpeza lá muito adequada. Mas talvez é isso que você está fazendo com a tua vida, contornando todos os tapetes. Como diria a senhora minha avó, tá passando o pano onde passa a batina do padre só. Só ali onde se vê. E o que tá embaixo desse tapete? Porque isso começa a se refletir. Vou falar um negocinho pra vocês. Vocês ficam assim recalcando problema, trauma, coisa mal resolvida dentro de vocês, isso vai começar a se refletir. Trabalho, dinheiro, relações, convivência, o negócio vai começar a apertar. O que tu tá colocando embaixo do tapete? Para agora, assim, ó. Você tá lá, dentro do liquidificador. Por que tá acontecendo isso? É um infortúnio da vida? É só uma maré de azar? Ou não são colheitas que a gente está fazendo de coisa que foi plantada lá atrás? De, às vezes, o não ter feito algo lá atrás. Eu falo que eu costumo trazer essas chineladas e essas tamancadas, elas nunca são para te machucar, apesar de machucar. Mas é para te fazer entender que quando as coisas começam a emperrar demais, a enguiçar demais, que isso demanda atitude da gente. E talvez você realmente esteja precisando disso. Atitude. Fazer algo a respeito. Tomar rédeas. Ah, Andréia, tá acontecendo isso, é um padrão, eu vou procurar me conhecer melhor, eu vou observar essa relação, vou precisar de ajuda, vou atrás de um terapeuta. Inclusive, se for falar de Raioel, vai de cupom de Dona Andréia aqui, eu vou deixar aqui abaixo o link. Você clica nesse link, baixa o aplicativo deles, preenche lá o formuláriozinho, vai te dar várias opções, valores, opções, linhas de tratamento. E aí, se você nunca contratou pela Raioel, com este cupom Andréia20, você ganha 20% de desconto na sua primeira contratação, tá? Vou deixar aqui embaixo, porque, Andréia, olha, eu não quero ir por indicação, eu não quero ir por gente que eu não conheço, eu quero, assim, uma pessoa mais longe possível, eu quero uma visão de alguém totalmente de fora. Entra lá. Opções não falta, Maicon inclusive já usa, então não percam. Ah, André, quero me conhecer melhor, quero entender melhor por que essas merdas estão acontecendo, vou deixar aqui embaixo. Inclusive tem muita gente que sempre me procura. Ai, André, onde eu acho terapeuta? Tá aqui, tem link aqui, procurem por este link. Mas não deixem com que toda essa bagunça e esse caos que se instalou na sua vida sejam paralisantes, apesar deles serem. Porque eu vou falar pra vocês que a minha vida ultimamente, meus amores, ela não é que ela tá um morango, ela tá um morango podre, assim. Eu falo pra todo mundo, a minha vida está dentro do liquidificador. As coisas, assim, estão caóticas. E a primeira coisa que eu fiz foi chegar no meu terapeuta, socorro, pelo amor de Deus, e me ajuda a entender, mas parar pra observar. Por que tem algumas coisas que estão acontecendo de novo? Por que tem algumas coisas que me pegaram de surpresa de novo? Onde que eu panguei? Onde que eu negligenciei? Talvez seja esse o seu caso. Deixarei aqui o link aqui embaixo, caso você precise encontrar o seu terapeuta para chamar de seu. E parem para se observar e saiam da posição de vítima.